O Brasil vai enfrentar uma onda severa de calor nos próximos dias. Não é exatamente uma boa notícia, mas fazer o quê? É notícia. É definitivamente breaking news. Nosso ponto de partida para compreender isso é essa atividade já defasada, a qual ninguém mais se dedica, a leitura. Vamos para o site da Metsul. Eu acho que o que mais interessa para você é isso aqui, ó. A massa de ar quente vai afetar com força e marcas perto ou acima de 40 graus vão ser registradas em, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e o Maranhão. Dá uma olhadinha no mapa. Do vermelho para o roxo para o lilás é onde vai esquentando. No lilás mais fraquinho lá, você tem alguma coisa aí na casa dos 45 graus, tá? E é isso que a gente vai ver ali em algumas regiões do Brasil, como você percebe no mapa. Eu tô vendo o texto do final para o começo, né, Stael, que é autor aqui no site do Metsul. Desculpa. Olha lá o título. Brasil terá onda de calor excepcional, com 40 a 45 graus e risco à vida, nos informa a Stael, né? O calor, ela nem precisava dizer, mas foge ao normal, né? Vai atingir grande parte do país. Importante ressaltar isso aqui no título, né? Não tem jeito, é dramático, mas é verdadeiro. Risco à vida. O fato é que esse ano tá muito esquisito, né? Aqui no Sul a gente teve um episódio assim raro, estranho, do ponto de vista climático, né? Que resultou numa cena política normal, compreensível, que você já viu antes. Passa para um evento recorrente de ciclones a partir de um El Niño, de um super El Niño. Esse é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na Globo News, com André Trigueiro, jornalista especializado em meio ambiente lá. Que já acometeu o nosso estado em 2 ciclones, pelo menos antes, e agora nesse evento climático adverso. E você quer colocar a culpa em mim porque eu falei sobre os modelos matemáticos que não apontaram a precipitação que estava prevista? Não. Governador, para ficar bem claro, eu cubro esse assunto há 30 anos e a forma como eu exerço o meu ofício não é exclusividade da pergunta que eu fiz ao senhor. Eu cobri Petrópolis, eu cobri a maior tragédia ambiental da história do Brasil, entre mortos e feridos, mais de 1.000 pessoas na região serrana do Rio, em 2011. Estive em Brumadinho. A gente, quando ocorre um evento dessa escala, dessa ordem de grandeza, de tanta dor e sofrimento, é nosso dever fazer perguntas, é o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões o senhor não fez pergunta, o senhor fez um comentário. Só um pouquinho. Um momento. Pois é, a gente tem um vídeo só sobre essa treta aqui. O que eu vou pontuar, cara, é que esse tipo de discussão dava pra prever, não dava pra prever. A cada desastre você tem uma discussão sobre a nossa capacidade ou incapacidade, né, de adotar qualquer tarefa, qualquer esforço no sentido da prevenção, infelizmente, né? Como tem um vídeo só sobre essa treta, vamos manter o foco aqui na nossa onda de calor, né? Aqui no sul tá tudo muito esquisito ainda. Vamos pro UOL, porque lá eles vão ouvir a Mariana Palota, que é do Semadem, fala lá de São José dos Campos e tem mais informações para situar a gente aí e ajudar a gente a se preparar. Né? Chegar a quase 40 graus na capital paulista, isso até hoje. Isso o termômetro, né? A sensação térmica muito mais. O que está acontecendo, hein, Mariana? Que onda de calor é essa no finalzinho do inverno? A gente é uma situação relativamente comum até para essa época do ano, né? Apesar de a gente não ter aí tantas lembranças, né, de ondas de calor que acontecem aqui no final do inverno, é uma situação relativamente comum. Setembro ele ainda é um mês de transição entre o inverno e a primavera, então a gente tem algumas frentes frias que atingem a região, que normalmente trazem declínio de temperatura, algumas frentes frias que trazem aquele refresco, mas a gente ainda não tem aquelas pancadas de chuva típicas do verão. Então a gente fica com períodos prolongados de calor aí enquanto a chuva não chega. Mariana, quando a gente vê ondas de calor muito fortes, principalmente na Europa, há muito receio porque a gente vê mortes acontecendo, né? A gente viu isso na Europa e até em outras regiões. Há algum risco à vida dos brasileiros com essa onda de calor? Vocês enxergam isso? De que maneira se proteger desse calor? Sim, sempre há um risco. Extremos de temperatura, eles sempre são um risco à saúde. No caso do calor, a gente pode atribuir
assim, diretamente, insolação, então, né, se manter protegido do sol, principalmente nas horas de maior insolação, período da tarde, ali entre 10 da manhã e 3 da tarde, que é quando o sol realmente está muito mais forte, e desidratação. A gente também tem um problema a atmosfera está bastante seca, então a chance de desidratar é muito grande, né? Então, insolação e desidratação são as coisas relacionadas diretamente a esse tipo de onda de calor, se proteger do sol e se hidratar bastante. Mas tem também as consequências indiretas, né? Todo esse extremo de temperatura, principalmente o extremo quente, ele vai sobrecarregar o corpo de alguma maneira. Então, há uma incidência maior de problemas cardiovasculares, não se relaciona diretamente, e a gente também tem poucos estudos disso no Brasil, né, que relacionam mortes diretamente ligadas ao calor, mas que há uma sobrecarga no corpo, então às vezes algum problema que poderia ser pequeno pode se transformar num problema maior para uma pessoa que já tem alguma tendência. Então, sempre se proteger, se hidratar, tentar se manter em ambientes frescos, né? Principalmente as pessoas que são mais frágeis, idosos, crianças, tem sistema o sistema imunológico ele é mais frágil, né? Então eles tendem a ficar doentes com mais frequência, tendem a sentir isso com mais intensidade, então vale uma proteção. Eu estava até vendo aqui Mariana, qual é a você temperatura mais alta já registrada no Brasil, que foi de 44,8 graus em Nova Maringá, Mato Grosso. Isso em 2020. A gente tem expectativa de bater esse recorde, Mariana, nessa onda de calor essa semana, de ultrapassar os 44,8 graus. E isso é importante dizer, isso é temperatura no termômetro, sensação térmica, a gente já passou de 50 fácil em vários lugares, né? Sim, há uma chance, pelo que os modelos meteorológicos têm previstos, tem previsto temperaturas acima de 40 graus, principalmente no Brasil Central, uma região que esquenta bastante, principalmente nessa época do ano, que é onde realmente ali, né? Teve esse máximo de temperatura em Goiás. Então há uma chance, sim, de que recordes sejam quebrados nessa semana. Quem viver, verá a maior temperatura já registrada no Brasil desde o início da série histórica. Tem tudo para ser nessa semana agora.